na tarefa da noite de hoje. Estava pensando na magia do Natal, pensando que Jesus, como nos diz a Caminho da Luz, deixa as paragens de luz e vem acompanhar o nosso planeta no momento em que aquela massa incandescente se desprende da nebulosa solar e entra em contato com a psicosfera, solidificando e criando o nosso planeta. Primeiro momento. O segundo momento continua o autor. O segundo momento reúne-se outra vez uma pleiade de espíritos que estavam no momento que se desprende para decidirem a vida de Jesus aqui na Terra, no corpo. Então, aí nós estamos pensando, com certeza, Maria estava nessa reunião, embora não diga, e José também. Porque no nosso planejamento reencarnatório, segundo Kardec nos fala, os espíritos respondem, nós participamos do nosso planejamento reencarnatório. Então, com certeza, Maria estava naquele momento, acompanhando todo o processo para que Jesus viesse. E Jesus veio. E nós comemoramos a vinda de Jesus até hoje. Imagine o processo do Espírito perfeito que já esteve entre nós, modelo e guia, o que ele passou para poder vir viver entre nós. Para passar aqui, vir bebezinho, sabendo de tudo, com certeza. Aos 13 anos, a mãe dele sai para, conversando que precisava de um lugar para que ele ficasse, para que ele fosse educado, vai ao templo e pede que recebam ele no templo. No templo só recebiam os filhos dos sacerdotes ou das pessoas que tinham poder aquisitivo, mas resolvem recebê-lo. E ela chega em casa e fala com ele. Isso está no Boa Nova, no capítulo 3. Fala com ele: meu filho, você vai para o templo para você receber uma cultura que você precisa. E ele diz para ela: mãe, tu não sabes o que eu vim fazer aqui? No outro dia, ele vai até José e pede a José, o carpinteiro, para trabalhar com ele. Dos 13 aos 30 anos, Jesus trabalhou como carpinteiro. Nasceu na manjedoura, fugiu de Jerusalém para o Egito para não ser morto, porque o imperador, que não era muito certo da cabeça, resolveu matar todos os bebês recém-nascidos, homens, e José pega Maria, pega Jesus após o nascimento e vai, foge, para que ele não fosse morto. E de lá para cá nós sabemos de tudo. Aos 30 anos, ele começa o messianato dele, levando a cura por onde passasse, levando consolo, abraçando os necessitados. E ainda hoje nós comemoramos o aniversário dele, com muitas vezes com bebida, sem fazer sequer uma prece, uma oração do nosso modelo e guia, o Espírito mais perfeito que nos acompanha desde sempre. Ele disse que nenhuma ovelha confiada a ele ficaria perdida. Logo, ele conhece a todos nós. Ele sabe de tudo que trazemos no nosso íntimo. Ele sabe de tudo que trazemos no nosso coração. Ele sabe das nossas intenções. Ele sabe dos nossos pensamentos, porque nenhuma ovelha ficaria perdida. E ele vinha para Jerusalém. Logo no finalzinho do seu messianato de 3 anos, uma multidão o acompanhava. Estava em Jericó. De Jericó a Jerusalém eram 24 quilômetros. E ele sai de Jericó para Jerusalém. A gente muitas vezes tem que andar 2 quarteirões para vir à casa espírita e não vem. Temos que andar uma esquina para fazer uma visita em quem está enfermo e não fazemos.
Temos que pegar o telefone, o celular, mandar uma mensagem para a tia, para a avó, para o pai, quem for, e não fazemos. Ele ia andar, já vinha andando. Ele tinha que andar mais 24 quilômetros que ligava Jerusalém, Jericó, Jerusalém, para a festa dos tabernáculos. E ali tinha uma multidão parada ali. Ali tinha cegos, paralíticos, todo tipo de enfermidade, endemoniados que eram obsidiados, e aquela multidão ali parada, à beira do caminho. Nós estamos à beira do caminho esperando Jesus passar? Será que ele vai passar? Nós estamos entre essa multidão que nega, essa multidão que se diz, será que é, será que não é? E nós sabemos que há muito tempo a gente vem vindo. Nós acompanhamos Abraão, não tenho dúvida alguma, estivemos lá, quando ele nos trouxe o início da lei, acompanhamos Moisés, atravessamos o mar que não era morto, junto com Moisés, assistimos a vinda dos 10 mandamentos, passamos por todos aqueles espíritos que vieram trazer novidades para a gente, dizendo que o Messias viria, e aí ele veio. Ele renuncia às paragens de luz e vem viver entre nós. Viver entre nós, e ali ele vinha com uma multidão junto dele. A multidão ainda somos nós. Como naquele momento era um momento bom, que eles iam para uma festa, e com Jesus a chegada seria diferente, saíram de casa, mas começaram a gritar. E um cego que ali estava sentado, ele ouve o barulho. Porque nós sabemos que quando nós perdemos um sentido, os outros 4 sentidos ficam mais aguçados. Então ele perdeu a visão. Segundo obra de Amélia Rodrigues, o pai dele, pastor, que era Timeu, trabalhou para Roma, traiu Roma e foi morto por Roma. E Roma mandava cegar os filhos acima de 12 anos dos traidores. Então cegaram ele aos 12 anos. E na Bíblia diz que ele era cego, mas não diz de quê. Os autores dizem que ele nasceu cego. Então não importa como foi que ele ficou cego. Isso vem nos dizer o quê? Que nós não nascemos cegos. Nós não nascemos. Pelo menos não espiritualmente. A gente no processo desse caminho de ter com Jesus, nós temos que vencer as nossas cegueiras. Cegueiras essas que nós trazemos como joias preciosas. Não quero abrir mão. Não quero abrir mão de uma mágoa que eu tenho de muitos anos, é Natal. Eu não quero abrir mão das coisas que eu falo do outro, e é Natal. Eu não quero abrir mão do ressentimento que eu trago comigo como se fosse uma joia preciosa, e é Natal. Eu não quero abrir mão da maledicência, da fofoca, e é Natal. Então que a gente possa, esse início é só para a gente lembrar do Natal, que a gente possa realmente pensar no sentido do Natal. O sentido do Natal. Qual é o sentido do Natal? Eu estava vendo agora, há pouco tempo, que o Natal de Natal é um carnaval. O Natal de outras pessoas está na Disney. O Natal de outras é o Papai Noel. O Natal de outras, quantos natais? O que é o verdadeiro sentido do Natal? Saiu de moda o presépio. O presépio, pelo menos no presépio tem a representação. Não é? A gente colocava meia-noite, eu tenho até hoje, coloca meia-noite, o bebê, quem nasceu meia-noite, ali estava o camelo, contava-se a história do nascimento de Jesus. Mas a gente com a nossa vida, com o nosso dia a dia, nós esquecemos do verdadeiro sentido do Natal. Até na convivência. Como eu comecei falando, que nós participamos
do nosso planejamento reencarnatório, por que eu falei para chegar aqui aonde eu estou chegando? Os nossos grandes desafetos estão na nossa consanguinidade ou na nossa afetividade. Os nossos grandes desafetos que a gente vem construindo no decorrer desses milênios, nós matamos, nós fomos mortos. Nós roubamos e fomos roubados. Nós queimamos e fomos queimados. Ou alguém acha que não passamos por tudo isso, vai-se embora. Porque o princípio básico da doutrina espírita é a reencarnação também. É a reencarnação, é voltar na carne. Com momentos difíceis que possam nos servir de aprendizado. Nunca como castigo. Porque nós acreditamos no Pai, que não é um juiz implacável, que condena nem absolve. Ele é um pai que ama, que educa o filho. Eu perguntando para o Hélio, já está aí, você já não chegou. Eu falei com ele, Hélio, o que você pensa do câncer e da morte? Como eu estava dizendo, já foram 17 tumores com câncer, mais de 320 radioterapias, mais de 320 quimioterapias, paciente do INCA. E ele falou comigo, Aurora, se o câncer quiser me levar e Deus não quiser, o câncer não me leva. E se Deus quiser, ele não precisa do câncer. E ontem ele virou e falou assim, eu já falei com o câncer, me deixa. Você não me encontrou durante esses 17 momentos, você me deixa que você é fraco. Você não joga para gol, vai-se embora. Você não joga para gol porque eu não te quero mais, vai embora. É assim que ele lida. É assim que ele lida. Então as dificuldades em nossas vidas é com isso. E a dificuldade com a família, os nossos grandes desafetos. Segundo os bastidores espíritas, uma sogra leva 500 anos para amar uma nora. E uma nora leva 1000 anos para amar uma sogra. Eu sei 499,99. Entendeu? Então, por quê? Ela rouba o nosso filho, ela rouba o nosso sossego, Eu só tenho um filho, outro desencarnou, não chegou a casar. Então, o que a gente aprende? Os nossos grandes afetos vêm no filho que dá problema, no marido que dá problema, numa mulher que dá problema, e por aí vai adiante. Então que a gente possa compreender, Jesus vem vindo com aquele povo todo e passa no caminho. Naquele caminho, aquela multidão começaram a gritar. Aí Bartimeu, por que Bartimeu? O pai dele chamava Timeu. Bar é filho. Por ele ter ficado órfão muito cedo, ele não tinha nome. Passaram a chamá-lo como filho de Timeu. Então, por isso, ele é conhecido como Bartimeu. E ele começa a gritar. Ele pergunta, quem está vindo? Porque eu estou ouvindo todo esse barulho. Ele ouvia bem. E ele pergunta, quem está vindo? Quem está chegando com essa multidão? Aí disseram, é Jesus. Ele já tinha ouvido falar em Jesus. Aí ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Ele quis acompanhar a multidão. Muitas vezes nós só chamamos por Jesus quando nós acompanhamos a multidão. Aqui, não tem multidão nenhuma vendo no que sinto, no que penso, no que falo, no que faço. Estou acompanhando a multidão no que sinto, no que penso, no que falo, no que faço. É Natal. Então aí ele grita e as pessoas começam a dizer, cala a boca, para de gritar. Aí ele levanta, ele dá um salto. Qual é o nosso tema? Quando levantamos o Cristo no chão. Aí ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E quanto mais mandavam ele calar a boca, mais ele gritava, mais alto ele falava. E ele estava alheio à multidão. Alheio àquela multidão que mandava ele calar a boca. Você vai lá hoje, o que você vai fazer lá? Lá no Jeca? Eu como você não ia, não. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso e aquilo outro. Você vai fazer o quê?
Você vai sair da sua casa. Eu agora fiquei tão feliz, mas tão feliz. Eu entrei no movimento espírita há 40 anos atrás. Eu morava no sul do Pará. E o Marcelo, irmão da Miriam de Macaé, ele morava no Pará e eu morava também no sul do Pará. Eu era católica. E inaugurar um centro espírita. Aí uma amiga falou comigo assim, Guaraci, vai inaugurar um centro espírita, você não quer ir na inauguração? Eu falei, mas eu sou católica, vou fazer o que lá? Vamos lá para você ver. Aí fui, novidade, fui. Saí da missa e fui. Cheguei lá, eu não parava de chorar. Não parava de chorar. As lágrimas escorriam, e eu não parava de chorar. Eu queria ver a palestra, eu vi a palestra há 40 anos atrás. Quem estava fazendo a palestra era Alberto Almeida. Imagina Alberto Almeida há 40 anos atrás, não tinha que fixar o olho. Se até hoje ele é bonito daquele tanto, imagina 40 anos atrás, a meninada ficava, e ele ali fazendo a palestra. Mas eu não conseguia, chorava, sem entender, o meu filho no colo. Quando foi na terça-feira, a mesma amiga falou, Guaraci, nós vamos começar a estudar o livro dos Espíritos. Eu nunca tinha ouvido falar, nunca tinha ouvido. Porque o padre lá de Três Rios, que é minha cidade, dizia que a gente não podia nem olhar para a escada do Fé e Esperança, que ali morava o demônio. Então a gente tinha que atravessar a rua, não podia. E o Fé e Esperança é o centro espírita mais antigo do Rio de Janeiro, do estado, do interior do Rio de Janeiro, fundado por Ramiro Gama, aquele autor do livro de Chico Xavier. Entendeu? Então a gente não podia, mas aí eu fui para começar a estudar o livro dos Espíritos, para ver como que era. Além de chorar, eu batia, minha mão não parava de bater, e eu não entendia o que era aquilo. Aí Marcelo, que é daqui de Macaé, a mãe dele e o pai trabalharam com Peixotinho em materialização, um dos fundadores ali do Lar de Maria. Aí ele me pegou, no segundo dia, me colocou à mesa, me deu um lápis e um monte de papel que eu comecei a rabiscar. Agora a gente leva um ano para psicografar. Naquele dia eu psicografei, no segundo dia sem saber de nada. Nunca mais deixei de ir ao centro espírita. Fui lá. Saí de casa, 4 horas da manhã, o voo era às 2 horas da tarde, fui para o Santos Dumont, fui para Brasília, fiquei 4 horas em Brasília, de Brasília fui para Palmas, viajamos quase 400 quilômetros, de Palmas a Conceição do Araguaia, para fazer a palestra dos 40 anos do Luz do Caminho. Olha que coisa linda. Mas foi tão emocionante, foi tão bom. Olha, eu fiz palestra por todo o interior do sul do Pará. Lá quando a gente viaja pouco, viaja 300 quilômetros. Entendeu? Então, é uma delícia. E nós ficamos aqui sem querer, acompanhando a multidão que está na minha cabeça. Você vai ser louca? Fazer uma viagem daqui no Pará para fazer uma palestra? Você perdeu o juízo? Viajar daqui no Mato Grosso do Sul fazer uma palestra? Tá certo que agora é fácil, né? Mas a pé como Jesus, agora é de avião. Embora o avião atrás, a gente vai de avião. Entendeu? Então Jesus parou naquele momento. Jesus para. Era uma multidão. E ele ouvia toda aquela multidão. Mas Bartimeu não parava de gritar. Aí Jesus chama por ele. Porque ele levantou, Jesus chamou por ele. Ele tinha ali o querer dele. No livro Fonte Viva, a lição 133, que o título é Que Tendes? Jesus estava no monte, uma montanha, há 3 dias, tinha uma multidão de mais de 15 mil pessoas, sem se alimentar. Aí os apóstolos viram para ele e falaram assim, Senhor, essas pessoas estão com fome. Aí Jesus pergunta para eles, o que tendes? O que tendes? Jesus ouviu a gente. E eu estou com uma lista desse tamanho. Agora no final do ano a gente apronta uma lista absurda. E guarda lá na gaveta para olhar ano que vem. Aí não cumpriu nenhuma. Guarda na gaveta aquela lista. Aquela lista, o que eu quero para 2026. Aí Jesus pergunta, que tendes? Eles dizem, nós temos 7 pães e 5 peixes. Para alimentar aquela multidão. Aí Jesus manda vir os cestos. E vão procurar os cestos por aqui, por agora.
A multiplicação foi tão grande dos pães que até hoje Nossa Senhora está fazendo pudim de pão para gente. Tá ou não tá, Nilce? Até hoje a nossa mãe Maria está fazendo pudim de pão para gente. Então, assim Jesus está perguntando. E ele manda vir Bartimeu. Nisso que Bartimeu levanta para vir, a capa dele cai. A capa de Bartimeu cai. E a Roma era tão organizada no registro que os mendigos traziam aquela capa e naquela capa estava escrito: este homem é um miserável e vive de esmola. Quem ainda carrega essa capa de miserável, de coitadinho? Olhar no olho da desgraça que meu marido fala e ser mais forte. Quando o Bruno desencarnou, eu fiquei arrasada. Eu fiquei de cama, fiquei doente. Eu era espírita, eu sou, ele não era. Ele virou para mim e falou: senhor, Rora, ele é assim. Nós temos duas coisas para fazer. Ou eu vou pegar aquele revólver que está lá dentro agora, vou dar um tiro em você, vou dar um tiro em mim, vou acabar com isso. Ou então você vai ficar de pé. Então Jesus chama, ele perde a capa. E ele tinha uma série de coisas para se achar um coitadinho, para desistir da vida. Começou a mendigar muito cedo. Sai daqui, não vou te dar nada. Imagine um mendigo, filho de um traidor de Roma. Mandava ele embora. Não tinha nome. Uma pessoa quando não tem nome, ei baixinho, ei gordinho, ei cabeção, ei coisa feia, não tinha nome. Ele não tinha identidade. Era uma vida inteira sem nome. Só apelidos. Só tinha apelidos quando chamavam ele. Quando chamava alguém pelo nome, nós somos atendidos. Eu acho que nós deveríamos ter o hábito de chamar todas as pessoas pelo nome. Eu chego no caixa do supermercado, eu pergunto o nome da moça que me atendeu. Eu chego no hospital, no posto de saúde, no meu plano de saúde, que é o SUS, eu chamo, se a pessoa não tiver com crachá, eu pergunto o nome dela. Eu pergunto o nome. Porque nesse momento te dá identidade àquela pessoa. Nós entramos muitas vezes num lugar, saímos brigando com tudo e com todo mundo, não sei nem o nome de quem me atendeu ali. Ainda achamos que é meu empregado, que tem que me atender, tem que estar com um sorriso de orelha a orelha, porque eu não sou nada além do que qualquer um é. Não sou. Chamar pelo nome, sim. Ele era invisível pela posição social, pelo preconceito. Eu, aos 13 anos, eu sou filha de mãe solteira. Minha mãe não casou. E meu pai não me reconheceu como filha. Eu não tive irmãos. Aos 13 anos, e eu era chamada de filha de... Porque mãe solteira, 72 anos atrás, era uma coisa feia. Mas ela nunca permitiu isso. E ela falou comigo. Quando eu fiz 13 anos, minha mãe desencarnou. Eu fiquei sem pai, sem mãe e sem irmãos. E hoje tem cara de rica. Entendeu? Não permitiu. Ela não permitiu que isso marcasse a minha vida. Não permitiu. E nós não podemos permitir. Ninguém aqui é filho de rato que nasceu pelado no meio do mato, não é? Nós trazemos a luz do Pai em nós. Da qualquer posição que a gente ocupe. É assim que a gente tem que lidar com as pessoas. Então ele lidou com a pobreza, ele lidou com a raça, com o preconceito, e nós fazemos discriminação. Pessoas se matando, irmãos se matando por causa de candidato a presidente. Outros se matando porque o time que ganhou não é o meu time. Outro se matando, outro brigando aqui e ali por causa disso, porque era aquilo outro. Bartimeu era invisível. Ele era um homem invisível. Ele era sem nome. Ele tinha tudo para se sentir um apagado. Poderia se achar um coitado. Eu nunca me achei um coitado. As amigas
As mães das minhas amigas não deixavam elas brincarem comigo. Não deixavam, porque eu era filha de... Mas o ser humano é tão bobo, a gente aprende, muitas vezes a duras provas. Quando eu fiz 17 anos, olha que besteira que aconteceu, e que mudou todo o trato das pessoas comigo. Quando eu fiz 17 anos, o diretor do meu colégio, eu estudava no melhor colégio de Três Rios, com bolsa de estudo. Estudei sempre com bolsa de estudo. Ele me chamou e falou: Horaci, eu e a professora Raquel queremos falar com você. Aí, eu pensei logo que era alguma bronca, fui lá conversar. Ele falou: Horaci, olha que coisa boa, eu estou falando isso para vocês, para vocês se sentirem como que a posição que a pessoa ocupa muda muitas vezes pra gente. O carro do ano que ela está usando, a casa dela, muda. Como nós tratamos quem trabalha conosco na nossa casa, como nós tratamos. Então, o professor Tiburcio, o nome dele, me chamou e falou: Horaci, vou te fazer Miss Rio de Janeiro. Miss Três Rios. Eu falei: como? Eu não tenho dinheiro. Eu não estou falando em dinheiro. Procure a melhor modista, ainda no tempo da modista, a melhor modista, e vá para um lugar para você aprender a fazer isso, que você vai ganhar. Sim, pagou tudo. Fui para o Socilo, tudo, ganhei. Como mudar o trato comigo? Quando eu chegava em qualquer evento, o microfone dizia: nossa, está presente. Por causa disso. E que a gente possa refletir sobre isso. Quais são os valores que eu estou dando para aquela pessoa que convive comigo, na minha casa, que trabalha comigo, aquela minha vizinha, aquele meu vizinho, qual é o valor que eu estou dando para essa pessoa, aqueles que são atendidos na nossa instituição religiosa. Então ele tinha tudo para ser um miserável, para ser um desgraçado. As circunstâncias da vida dele era essa. Ele poderia se travar, ele não se travou. E ele levantou, perdeu a capa. Nós vamos ver a característica dele, que é a mesma de Zaqueu, para chamar atenção. O que ele fez? Gritou para chamar a atenção de Jesus. Zaqueu fez o quê? Subiu na árvore. A mesma da mulher hemorroíça. A mulher hemorroíça, ela correu o risco de ser assassinada, porque ela é uma mulher que sangrava, e a mulher quando sangrava, ela tinha que ficar 7 dias sozinha, segundo Levíticos, não me lembro o capítulo. A mulher, durante o fluxo menstrual, ela tinha que ficar 7 dias sozinha, não ser tocada por ninguém, não podia tocar ninguém, e quem a tocasse seria considerado impuro. Ela foi correndo o risco de ser morta, no chão. Imagina a situação dessa mulher, no chão pela dor. Durante 12 anos ela sangrava. Uns dizem 12, outros dizem 15, não sei quanto. Ela sangrava com aquela hemorragia, ela não tinha mais forças. Já tinha perdido todos os bens materiais pagando médico. Ela vai, chama atenção fazendo o quê? Tocando a borda da veste de Jesus. No chão. E ela é curada. Então, o que nós podemos fazer para mudar a nossa situação? Bartimeu grita. Zaqueu sobe na árvore. A mulher hemorroíça toca na borda da veste de Jesus. Os fracos esperam deitados a cura. Os fracos vão para a fila brigar. O SUS. Os fracos, eu não mereço isso. Eu sou um miserável. Eu não sirvo para nada. Os fracos se acham assim. Não existe perante Deus ninguém, filho nenhum diferente do outro. Eu tive 2 filhos, não tem diferença entre o Bruno e o Vitor, apesar do Bruno ter desencarnado. E para não tem, imagine para Deus. Então, muitas de nós falamos com os filhos: você não vai dar para nada, você não é ninguém, você nunca vai dar certo, você nasceu para ser nada, você não presta. Imagine se Bartimeu tivesse ouvido isso. Que ele era um miserável, que estava escrito na capa dele. Então, se nós ouvimos isso, não dê ouvido. Ela é filha de uma
vai ser igual ao filho de peixinho, peixinho é. Não é. Não é assim. A gente sabe que não é assim. A gente sabe. Que a gente possa tirar esses preconceitos de dentro de nós. Não existe isso. Não escute. Porque quando nós escutamos, quando as pessoas falam isso, nós vamos sabotar a nossa vida. Eu automaticamente, o que é sabotar? Atrapalhar, dar empecilho na minha vida. E nós fomos criados para o bem, para a luz e para a felicidade. Tudo que se afasta do bem, da luz e da felicidade não pertence ao nosso Pai, ao nosso Criador. Então não vamos sabotar a nossa vida de forma nenhuma. Nós temos que determinar para nós a vitória. Se o câncer quiser me levar e Deus não quiser, ele não leva. Quando nós recebemos um diagnóstico como esse, eu acompanho ele esse tempo todo, nós vamos fazer agora em janeiro 50 anos de casado, olha que gracinha, 50 anos de casados. Então, a gente acompanha isso há muito tempo. Então, não dê ouvido. Você vai lá naquele médico, não vale nada. Comigo não deu certo. Desiste. E achar quem fala que não vale nada, nós achamos. Então, Jesus quer a nossa ação. Jesus quer a nossa ação. Jesus quer o nosso querer. Jesus quer que a gente ocupe o nosso lugar de cabeça erguida. Estamos passando por dificuldade, o mundo todo está. Estamos passando por situações financeiras difíceis, o mundo todo está. Estamos passando por perda, todo mundo passa. Então, ele espera o que? Jesus? A nossa vitória. Ele espera a nossa vitória. Mas ele pede: quanto tendes? Quanto tendes? Se eu não quero nem me levantar da cama. Divaldo disse no seminário que eu fui assistir lá na Casa de Espanha, que todas as camas deviam ser daquelas que levanta, na hora que a gente acorda, levanta para sair dela. Duvido que alguém roube uma cama de um preguiçoso. Não rouba porque ele não sai dela. Ele não sai dela. Não sai. Não sai de jeito nenhum. Então, nós temos que acreditar nisso. Acabar com todos esses quem sabe, talvez, quem sabe. Qual é o que Bartimeu fez na hora que a capa dele caiu? A capa dele, ele dá um pulo, ela cai. Ela representava muito para ele. Embora ali estivesse escrito: esse homem é um miserável. Somos nós. Usamos uma capa que ela representa muito para a gente, embora a pessoa diga: você não vale nada, você não presta, você não vai fazer nada que dê certo, tudo que tu pega vira pedra. Aí nós entramos nessa. A capa para ele era um carimbo de incompetência. Esse homem é um miserável. Não era ao mesmo tempo, mas era ao mesmo tempo uma questão de sobrevivência para ele. Ele com aquela capa, ele poderia mendigar nos templos, ele podia mendigar no fórum, ele podia mendigar nas igrejas, ele podia mendigar em lugares que outros mendigos que não tivessem a capa não iam conseguir. Mas ele tinha que sair da zona de conforto dele. Não tinha volta, porque na hora que ele levantou e foi de encontro a Jesus, a capa caiu. E ali naquele lugar tinham muitos miseráveis, tinham muitos necessitados, mas ele não olhou para a capa de miserável. Ele não olhou. O que ele fez? Ele foi em direção a quem? Jesus. Você que está cochilando, ele foi em direção a quem? Jesus. Jesus. Ele não olhou a capa de miserável que ele carregou a vida toda. Não olhou a capa de filha de. Não olhou. Não olhou a capa de que mora num lugar, numa favela, em que está cheio de prostitutas e drogados, que eu vivi ali. Passei necessidade, passei como naquele lugar ali. Não olhava. Não olhava, não tem que esquecer. Não tinha volta. Ele perdeu a capa e não tinha volta. Ninguém ia devolver para ele. Ele não podia voltar e pegar. Estava deixando para trás a sua questão de sobrevivência. Tem gente que respira desgraça. Tem gente que respira, não. Tem gente que a gente olha para ela, traz um código de desgraça, que é uma coisa absurda. Por isso, eu vim entender isso, que padre cochila no confessionário, depois que eu comecei a estudar o Espiritismo.
Não sei se vocês usaram confessionário, eu fui católica, tenho que conhecer o Espiritismo há 40 anos, e todo padre cochilava no coitado. Se ele não cochilasse, ele não aguentava. Ele não aguentava tanta desgraça que soltava no ouvido, que solta no ouvido dele. Todos eles cochilam. Perguntei para minha tia, o padre cochila? Cochila. Cochila, coitadinho, porque muita desgraça vai no ouvido dele, entendeu? Tem pessoas que fazem atendimento fraterno toda semana no centro espírita com o mesmo assunto. Vai para o livro do livro, vai para o estudo? Não vai. Vai assistir uma palestra? Não vai. Faz o culto do evangelho no lar? Não faz. Manda uma mensagem de otimismo para alguém, quando recebe não lê? Não manda também? Mas ele teve que largar aquelas condições de incapaz. Quantas pessoas ficam num relacionamento infeliz durante anos a fio, porque não quer sair do comodismo daquele relacionamento? Reclama 24 horas por dia, mas não quer soltar a capa. Porque para soltar a capa tem que ter coragem. Para soltar a capa tem que ter fé. Para soltar a capa tem que ter esperança. Para soltar a capa tem que ter boa vontade. Olha, uma relaçãozinha básica. Ele está acabando, gente. Ele precisou gritar. Ele precisou ter coragem. Ele precisou levantar-se. Não podemos ter medo. O medo nos trava. Pegar a migalha que nós temos, que trazemos em nós, e multiplicar essa migalha. E multiplicar em nós. Aí o nosso esforço, quando nos esforçamos, essa migalha ela vai longe. É dizer, eu não vou mais ser vítima. Sou vítima do governo, sou vítima do prefeito, sou vítima do vereador, sou vítima do meu marido, vítima da minha esposa, vítima. Nada disso, não vou mais ser vítima. Não vou mais culpar a minha cegueira. Não vou mais culpar a minha pobreza. Não vou mais culpar a minha família. Até ontem eu nem falava o nome do meu pai. Juro que eu nem falava. Você já ouviu essa história minha, não, né? Eu nem falava o nome dele. Eu resolvi não. Estava na mesa mediúnica lá no Luz do Caminho, lá no Pará. Apareceu para mim um senhor todo de branco. E olhando, várias vezes. Aí perguntei para o Renato. Renato já desencarnou no Covid, que Deus o tenha em algum lugar, era médico. Falei, Renato, está aparecendo para mim um senhor assim, assim, assim? Quem é ele? Ele falou, não sei, Horácio, pergunta você quem não está aparecendo para mim. Aí eu falei, vai, tem que perguntar. Aí ele apareceu de novo. Um semblante muito triste. Aí eu perguntei para ele, quem é o Senhor? O que o Senhor deseja? Eu sou seu pai e eu preciso do seu perdão. E depois disso eu carreguei isso 40 anos. Eu sou seu pai e eu preciso do seu perdão. Então, não vou culpar minha família. Não vou culpar os meus relacionamentos. Não vou culpar os meus pais. Vou ser responsável pela minha vida. E deixar de ter a síndrome de Nora Ney. Qual é a síndrome de Nora Ney? Ninguém me ama, ninguém me quer. Qual foi o remédio profilático que Bartimeu tomou? O que é um remédio profilático? É aquele que a gente toma para não ficar doente. Hoje eu estou na idade de estar fazendo suplemento alimentar para parar de ter encrenca nos ossos. Então, profilático é um remédio que a gente toma para não adoecer. E qual foi o remédio profilático de Bartimeu? Jesus. É o nosso. Não tem um pedido feito a Jesus que fica sem resposta. Eu sou assim como a Maria. Ó, minha mãe passa na frente porque ele é senhora atende. Tanto é que ela está fazendo pudim de pão para a gente até hoje. O remédio profilático dele foi Jesus. Ele se levanta e o que ele faz? Vai perto de Jesus. O que Jesus faz depois de ouvir ele gritando? Chame-o. A gente não vê Jesus em parte
nenhum, vou fazer essa palestra domingo lá no Francisco de Assis. A gente não vê Jesus. Eu me lembro, não sei se vocês lembram mais, que Jesus foi até o filho da viúva de Naim, que estava na sepultura, ia ser velado, ele foi e mandou ele levantar. Mas normalmente Jesus mandava chamar. Ele manda chamar. Porque para eu poder ir a Jesus, eu tenho que vencer muitas encrencas. E para que ele seja o profilático da minha vida, eu tenho que vencer essa encrenca que eu venci. Qual é o nome do meu pai? Você não sabe, eu vou dizer. O meu nome é Horaci. Esse anel aqui, a minha aliança não me cabe mais, que depois de 50 anos o dedo engrossou, eu uso aqui. Ele deu esse anel à minha mãe, segundo a minha tia me conta, que tem a letra R e a letra J. E falou com ela: você vai ter uma filha, e coloca o nome dela de Horaci. Ro, por causa de rock, Iraci, por causa de Juraci. Então eu carrego o nome dele até hoje, entendeu? Horaci, por causa de rock. Então o profilático veio vindo. Então nós temos que tirar esse padrão mental, jogar as nossas máscaras fora, ter maturidade diante das dificuldades, porque elas vão acontecer. Elas vão. Essa semana eu estou assim, estou indo para o Mato Grosso do Sul. Já aluguei minha casa, venderam no dia, estou indo para o Mato Grosso do Sul. Colocar o que der numa caminhonete e vou passar um tempo lá com meu filho. Me deu, o que foi? Quero ir passar um tempo com meu filho, com meus netos. Bora, vamos. Então, a gente tem que parar de choramingar, ter atitude, deixar de se fazer menor. Ah, coitadinha de mim. Quem sou eu? Eu sou filha de Deus. Trago em mim a identidade dele, a luz que ele colocou. E que Jesus recomenda quando ele se refere à nossa luz? Deixe brilhar a vossa luz. Miserável brilha a luz? Não brilha. Então, saber que a minha felicidade é construção minha, é pessoal, é intransferível. Eu não posso colocar minha felicidade nas mãos do meu marido, nas mãos da minha esposa, nas mãos do governante, nas mãos do meu patrão, nas mãos da minha patroa. Não. Aonde Deus colocar os meus pés, seja qual ela for a situação, eu tenho que plantar flores. Porque quando eu for, vão lembrar de mim pelas flores que eu plantei e não pelas lágrimas que eu chorei. Paulo também perdeu uma capa. Só que a capa de Bartimeu era uma capa de invisível social, da descrença total, um homem totalmente ferido, falido de posições, tirou a capa para crescer. Paulo vinha na estrada de Damasco, num camelo, segundo Haroldo de Rutta, não tinha cavalo naquele tempo, lá naquele lugar, era um camelo, vê a luz, ele cai. Ele cai diante de Jesus, a capa dele cai. A capa de Bartimeu era de um invisível social, era uma descrença total, era um homem totalmente falido nas possibilidades, tirou a capa dele caiu para ele crescer. Ele cresceu. Paulo era completamente o contrário. Ele era rico, era belo, era poderoso, era culto. Paulo tirou a capa para ele crescer diante de Jesus, mas a capa dele teve que cair. A capa de poderoso, a capa de judeu, e para ele poder dizer, quando ele perde a capa dele, já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. E Bartimeu, com a perda da capa dele, ele foi até Jesus, gritou, chamou atenção, levantou, a capa caiu, Jesus chama por ele, ele vai, e Jesus pergunta: que queres? Quando a gente vai até Jesus, ele pergunta: que queres? Eu tenho medo dessa pergunta. Imagina o tamanho da nossa lista. Jesus chegar agora e falar assim: o que tu quer? Olha o tamanho da lista. Não tem. Haja memória de telefone. Olha o tamanho da lista. E ele responde para Jesus: que eu vejo.
É essa a nossa resposta, que deve ser diante de Jesus, que eu vejo, que a grande maioria de nós ainda está certa. Dali em diante, nunca mais ele deixou de seguir Jesus. E a capa de miserável ficou fora. Para seguir Jesus, nós temos que deixar fora a capa de Jesus, a capa de miserável e passar em frente. Então vamos aproveitar essa atmosfera, essa psicosfera da presença de Jesus entre nós, os nossos amores. Posso fazer prece? Uma pena, né, que acabou. Lá em cima da hora, está na hora. Isso aqui dá um seminário de 3 horas. Então vamos trazer para a nossa tela mental o semblante meigo de Jesus, ao lado dele a nossa mãe Maria, que se fez pequena como se faz nas bodas de Caná. Os mordomos perguntam a ela o que era para fazer, porque a alegria do vinho acabou. Ela disse: vá e fazes o que ele mandar. É isso que ela está nos dizendo, para não acabar a nossa alegria, fazer o que Jesus mandou. Então vamos trazer para a nossa tela mental o semblante de Jesus, de Maria, e pensarmos naquele ente querido, necessitado neste momento, ou mesmo um vizinho, um amigo que está necessitado de ajuda, de cura. Vamos envolvê-lo com o amor de Jesus, para que essa pessoa fique boa. Eu envolvo neste momento as mães que sepultaram corpos de filhos, porque é uma dor que não cessa. Deixamos de sofrer, mas a dor fica. O coração é ferido. Eu peço por todas as mães do grupo Unidos pela Saudade, que encontram sempre conosco lá no Cantinho de Maria, no sítio de Chururu. Eu te rogo pelos doentes do INCA, do Instituto do Câncer, por todos os enfermos do câncer. Eu te rogo por todos os tarefeiros desta casa, dos 2 planos da vida, para que não falte coragem, ânimo, persistência para prosseguirmos todos nós nesse caminho que Jesus nos indicou e que Kardec veio dizer: conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Só conseguiremos nos libertar de todas as amarras, de todas as mazelas, quando entendermos que fomos criados para a felicidade, para o bem, para a alegria, que possamos fazer diferença na vida, pelo que sentimos, pelo que falamos e pelo que fazemos. E que possamos, como falamos, deixar brilhar a nossa luz, com os nossos corações cheios de esperança, que por pior que sejam os momentos que estejamos passando, vai passar. Só não passa nunca o amor de Jesus por todos nós. O amor de Deus, nosso Pai, o amparo de Maria. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e para sempre. E em nome de Deus, em nome do patrono desta casa, em nome dos Espíritos que nos guiam, que nos protegem, os trabalhadores invisíveis deste lar de amor, possamos de nossa parte encerrar a primeira parte do trabalho da noite de hoje, levando conosco a certeza que Jesus é o modelo a seguir, é o caminho, é a verdade. Eu vou abrir aqui um parênteses. A Ave Maria não pertence a uma igreja. A Ave Maria é uma oração mediúnica. Como que ela existiu? Maria recebe a notícia do anjo Gabriel que ela iria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ela recebe mediunicamente essa comunicação do anjo Gabriel. E quando Maria vai a Isabel dizer que estava grávida, Isabel estava grávida de João Batista, e João Batista usa a psicofonia de Isabel e diz: Santa Maria, Mãe do nosso Salvador, e a segunda parte da Ave Maria. Então a Ave Maria não pertence
a igreja nenhuma espírita pode e deve orar a Ave Maria. Muita paz a todos. E é Natal. Feliz Natal. E é Natal. Certo, e é Natal. Ainda bem que ganhamos esse presente.